Nós estamos iniciando mais um dia de live, né? Está abrindo aqui o sistema. Vamos aguardar o pessoal chegar na live. Ó, Rafael, tudo bem, Rafael? Boa noite, Rafa. Vamos para mais uma. Aos poucos o pessoal vai chegando. Hoje é sexta-feira também, né? Tem muitos que olham depois também, que estão na faculdade. Bacana. Então, assim, para começar a falar, vou começar. Hoje seria determinação, inovar, ser diferente e investir. Os 4 títulos. Só que inovar, eu já falei muito, né, nos outros dias. Ser diferente, eu também martelei bastante nessa tecla. E investir também, eu só acabei não falando dos aplicativos. Quando a gente começa na advocacia, inicialmente mesmo, quando eu comecei, eu não tinha nenhum aplicativo, sistema de escritório. Mas conforme a gente vai crescendo, é muito importante. Tipo, hoje no escritório eu tenho vários e tenho uma lista anotada. Um exemplo, o que eu uso, tem outros sistemas iguais a esse, mas eu uso aqui no escritório o ADV Box. Ele é muito bom, porque ele vê o andamento de todos os processos, ele avisa todas as intimações, tem lista de CRM, tem integrações com outros aplicativos, com o Asas, que eu também uso. Ele tem lá o financeiro, então é muito bacana. Conforme a gente vai crescendo, a gente tem que investir nesses aplicativos também, nesse software que implementa em escritórios. É bem bacana. Mas para quem está começando os primeiros clientes, não há muita necessidade, não. Mas hoje eu vou focar bastante na determinação. A Larissa, legal, bacana, Larissa, boa noite. Que bom te ver aqui. Vamos lá. Hoje o tema, né, o meu foco é determinação. Porque assim, se a gente não tiver algo determinado na nossa vida, a gente não dá o próximo passo. Na verdade, a gente nem sai da onde a gente está. E uma coisa que eu vou falar para vocês é assim, ó, se vocês pararem para olhar a vida de vocês, pensa em você, nos seus familiares, nos seus amigos, vizinhos, conhecidos, todas as pessoas que tu conhece, que tu conviva. Dessas pessoas que tu convive no teu dia a dia, quantas delas são milionárias ou bilionários? É difícil, né? Eu não convivo com ninguém assim. Não convivia. Hoje em grupos até tem, mas assim, no meu dia a dia, de amizades, de convívio, tudo, não, eu não tinha ninguém, um modelo para seguir, para alcançar o meu sonho, para chegar no topo da montanha que eu queria. Aí que eu parei para analisar. O nosso convívio social, ele molda as nossas atitudes. E se a gente seguir fazendo o que todo mundo faz, acordar de manhã, ir trabalhar, estudar, dormir, acordar, trabalhar, estudar, dormir, a gente está fazendo o que todo mundo faz. Então, daqui a 5 anos, a gente vai estar como todo mundo está. Aí eu, Vanessa, fazendo uma reflexão sobre isso, parei para pensar, alguns anos atrás, por que algumas pessoas saem do zero
e chegam ao topo de ser bilionário? O que eles têm de diferente que a gente não faz? Então eu queria buscar essa diferença neles. Aí eu comecei a ler inúmeros livros. Um dos primeiros que eu li foi o do Dr. Samuel Klein, que é o dono da Casa Bahia. Ele nem é do Brasil, né? Ele vivia numa guerra e tudo. Família até foi exilada lá, morta e tudo. Ele veio para o Brasil do nada. Ele construiu uma fortuna imensa. Aí eu queria saber o que todos eles tinham em comum. O Silvio Santos, a história dele, que vendia caneta. Chegou ao topo que ele queria. Li o livro da Silvia Designer. Ela não é aqui de São Paulo. Eu não lembro qual o estado, faz muito tempo que eu li o livro dela. Mas eu sei, no livro conta que ela veio de outro estado para cá, para ajudar a irmã dela a cuidar das sobrinhas. O primeiro trabalho dela foi num supermercado pequenininho, empacotando as mercadorias das pessoas que faziam compra no mercado. Hoje ela tem loja em tudo que é lugar. Cada esquina que eu ando aqui em São Paulo tem uma loja dela. Outro, o dono da Cacau Show. O dono da Cacau Show, na adolescência dele, ele não ganhava nem Páscoa, nem chocolate ele tinha, porque a mãe dele não tinha condições de dar para ele. Então, assim, o Eike Batista é uma pessoa que também, eu li o livro dele, ele não tinha nada, ele vendia seguros de porta em porta para pagar a faculdade dele. Todas essas pessoas saíram do zero. E por que elas chegaram ao topo? Por que elas se tornaram milionárias, bilionárias, se diferenciaram 1% no Brasil, no mundo? O que elas fazem que a gente não faz? Aí a conclusão que eu tive foi: eles têm um foco muito grande, uma determinação muito grande, um sonho, e eles enxergam só aquilo ali na frente deles. É que nem esses dias eu também estava olhando não é um filme, mas é 3 séries, 3 edições contando a história do Ayrton Senna. Ele também, por que ele se tornou um dos melhores? Ele perguntaram para ele quantas horas ele trabalhava por semana. Ele disse: eu durmo pensando na Fórmula 1, nos carros, na velocidade e tudo. Eu durmo, eu acordo, eu passo 24 horas. E de todos esses empresários que eu li os livros, era assim: eles colocavam uma meta na cabeça, escolhiam um determinado ponto para chegar, e ele só fazia aquilo ali, enxergava aquilo ali e só caminhava para aquilo ali. Mais nada na vida importava. Era só chegar naquele patamar que eles tinham traçado. Por isso que é diferente da gente, da maioria das pessoas. Se torna 1%. Assim, a maioria da população vai para shopping, gasta um monte. Dinheiro que, na verdade, tu não precisaria, tu poderia investir. Supermercado, às vezes a gente compra em excesso, ou compra Danone, salgadinho, um monte de coisa que a gente poderia economizar. Roupas de marca. Quanta gente tem aí um tênis de 1.000, 1.500? Esses dias eu estava passando na vitrine de um shopping, um tênis 1.500, que daqui a um ano já vai estar sendo trocado. Então, assim, muitas pessoas querem viver de status. E aí tu não consegue crescer. Daqui a alguns anos tu vai estar na mesma situação que tu tá. E a diferença desse 1% é que eles não pensam no hoje. Eles não pensam no status. Eles abrem mão de passeio, eles abrem mão de praia, eles abrem mão de roupa de marca, eles abrem mão de tudo para investir no sonho deles, no que eles querem. Eu lembro ainda um exemplo que o dono da Cacau Show deu no livro dele. Ele não tinha carro. Depois ele já tinha acho que 1 ou 2 lojas da Cacau Show, e o sonho dele era ter um carro. E eu lembro que ele conseguiu acumular um valor X que daria para ele comprar esse carro à vista. E ele pensou: eu preciso de uma máquina de chocolate para melhorar a produção. Eu compro o carro ou eu compro a máquina?
Ele foi e comprou a máquina. Ele não comprou o carro. E nós, a população em geral, o que a gente faria? A gente compraria o carro. E aí a gente não daria um passo à frente. Ele não, ele comprou a máquina, ele investiu no negócio dele, para depois ele poder fazer o que ele queria. Hoje ele pode viajar o mundo inteiro, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele fez a escolha certa lá atrás. Então, quando a gente tem um sonho, tem uma determinação, você quer chegar num lugar, num patamar da tua vida, você tem que fazer escolhas. Dependendo do que tu escolher, tu vai chegar ou não. Tudo é difícil abrir mão de ir pra praia? É. Eu lembro quando eu tava na faculdade, os meus colegas viviam comprando minhas colegas roupa de marca, iam super bem arrumadas, vestidas, assim, ó, iam assim que tu olha para elas, é assim, ó, um espetáculo. Só que tudo que eu, Vanessa, ganhava, eu comprava em livros, todos os livros que os professores mandavam. Por isso que as minhas notas eram muito altas e eu estudava muito. Então, assim, tudo é escolha. A gente tem que escolher, por exemplo, eu escolho o que vai me aprimorar, o que vai me proporcionar, me dar um passo à frente. Até hoje eu invisto no escritório. Eu poderia fazer uma viagem, gastar o dinheiro. Eu posso ir num restaurante que eu tiver vontade de ir, mas eu ainda prefiro investir no escritório. Porque é isso que vai me levar para frente. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que as escolhas que a gente faz determinam o futuro que a gente vai ter. Então, muitas pessoas, elas sonham em mudar de vida, sonham em fazer uma viagem para a Europa, sonham em ter um carro tal, sonham em ter uma casa com piscina. Mas o que você faz para realizar esse sonho? Você economiza? Você deixa de sair final de semana? Você investe no seu negócio? Ou no futuro escritório? Para ter essa realização no futuro? Ou você vai e compra uma calça de marca, uma blusa de marca, um tênis de marca para viver de aparência e status? E tu nunca vai realizar o seu sonho. Tu nunca vai fazer uma viagem no mundo, tu nunca vai ter aquela casa dos seus sonhos. Ela nunca vai passar de um sonho. Então, assim, não adianta sonhar sem ter um planejamento, colocar em prática e fazer com que esse sonho se realize. Entendeu? Casa com piscina é uma ilusão. Cada pessoa tem um sonho, né? Então, tem pessoas que têm um sonho em ter um tal carro, tem pessoas que têm um sonho em ter uma casa com piscina, tem pessoas que têm um sonho em viajar ao mundo. Eu estava olhando um vídeo ontem do Joel J. Ele disse que ele batalhou tanto, ele e a mulher dele começaram a mudar de vida. Quando ele e o sonho dele era ir na Torre Eiffel. Então, assim, quando ele já estava num patamar de vida que eles podiam dar um tempo e fazer essa viagem, chegar na frente da Torre Eiffel, eles foram sonhando a viagem toda, no avião, a expectativa, chegar lá no hotel, chegar na janelinha do hotel, ver a pontinha da torre lá em cima, até chegar na torre. Aí depois, chegando na torre, era aquela emoção tão grande. E aí fotos e postagem, um monte de coisa. Depois de 20 minutos, ele chegou perto, começou a ver que estava tudo sujo, começou a ver as coisas descascadas. E aí ele parou para pensar, nossa, eu sonhei tantos anos, eu batalhei tantos anos para isso. Aí ele disse assim, não, mas era o meu sonho. Então a gente não pode colocar defeito também. E ele realizou o sonho dele. Então, assim, cada pessoa, é que nem eu digo, qual o topo da montanha que você deseja chegar? Porque o meu topo da montanha é um, o da outra pessoa é outro. Da outra pessoa, tem pessoas que querem ter um escritório com funcionários, expandir 2, 3 escritórios. Tem pessoas que só quer ter um lado financeiro estabilizado, curtir mais a família.
Então, cada pessoa tem o seu sonho. Só que o que eu quero falar é que não basta você ter um sonho e você não fazer nada para que ele se torne real. Então, assim, a gente precisa parar, analisar. Bom, eu realmente quero isso? Porque se eu quero, eu vou fazer. Não adianta eu querer algo e não fazer nada. Porque aí nunca vai acontecer. Entendeu? No escritório de advocacia, ao meu ver, Vanessa, eu vejo como 3 etapas. Primeira etapa é começar. Começar, aprender tudo o que puder do lado técnico e do lado do empresarial. Tipo, eu fazia muitos cursos, tanto criminal quanto empresarial. Eu tô em mentorias do professor Cristiano, tenho outros grupos criminalistas que eu participo, tenho uma comunidade de criminalistas do Brasil inteiro que eu participo. A gente tem sala secreta, a gente faz reunião, a gente tem Zap, então eu estudo os dois lados, o mundo empresarial e o criminal. Essa é uma etapa, tu construir o início. A segunda etapa que eu vejo, o marketing é uma das coisas do topo. Marketing, vendas, é verdade, Kleber. É essencial. Eu falei isso muito nas minhas outras lives. Até dei um exemplo que teve um dia que eu queria contratar uma pessoa aqui no escritório para me ajudar e ela disse assim, tu acha que eu vou aceitar trabalhar aí? Porque eu estou fazendo faculdade de Direito. Eu não quero aprender marketing e vendas. Só que se essa pessoa soubesse que isso é o topo para você ter cliente, a pessoa nunca ia falar isso, nunca ia perder uma oportunidade dessa no início, enquanto está estudando, né? Mas realmente, marketing é o topo na advocacia, vendas é o topo na advocacia. Tráfego pago é importante, muito importante. É verdade, Daniela, ela não sabe a oportunidade que perdeu. Mas assim, falando das etapas que eu vejo, a segunda etapa na advocacia é expandir. Depois que tu já está com o escritório montado, tudo direitinho, tudo organizado, começa a segunda etapa, que é a expansão, que aí vem outros problemas, né? Que quando tu começa a expandir, ter setores definidos, contratar pessoas, desestabiliza tudo. Então, até tu treinar, até ser como tu quer, até achar as pessoas certas, até conseguir crescer e estruturar isso, e ao meu ver é a segunda fase. A terceira fase é quando tu já tem tudo pronto, os setores divididos, as pessoas todos bem treinadas, os processos definidos, né? Que é o que cada um faz. Aí vem a parte que tu tem mais tempo para fazer um planejamento e ver como investir, crescer, ter outras ideias. Eu até indico um filme para vocês verem quanto é importante você ter tempo para o mundo empresarial. Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas é mais ou menos assim, Como Ser Milionário em 3 Meses. Ele é muito importante porque ele mostra, é um bilionário, ele já ganhou, assim, não tem mais o que ele ganha de dinheiro. Então, ele resolveu provar que qualquer ser humano, em 3 meses, pode se tornar um milionário. O que ele fez? Ele foi para um lugar que ninguém conhecia ele, sem dinheiro nenhum, sem nada, e lançou um desafio para 3 meses se tornar um milionário. Ele não conseguiu em 3 meses ser um milionário, chegar a 1 milhão, mas ele conseguiu 700. Ele quase conseguiu. Mas ele provou, se você for ver a primeira e segunda semana dele, ele fica falando, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo tempo. Porque como milionário, ele tá acostumado a ficar pensando nas próximas estratégias. Ele não fica no operacional que nem a gente fica.
Quando você está estruturando o escritório, você tem que ter uma pessoa para o financeiro, uma pessoa para as vendas, uma pessoa para o marketing, uma pessoa para só operacional da advocacia. Então, assim, não é você mais, são outras pessoas. E aí você se coloca num outro patamar acima, que você começa a fazer network, relacionamentos, contatos, ver como você pode dar um passo além, o que mais você pode implementar. Então, ao meu ver, a advocacia são essas 3 fases, né? E falando em persistência e determinação, é muito difícil, porque assim, ó, quando a gente começa, vem dificuldade atrás de dificuldade. A maioria desiste no meio do caminho. Aí quem segue começa a receber muito mais dificuldade, porque ela vai se tornando pior ainda. Quando você tá para abrir a porta e passar por essa fase, a grande maioria também desiste. Só consegue quem persiste até o final. Que nem eu falei numa outra live que quando eu fiz uma sociedade com outro advogado. A gente começou junto. Como eu havia alugado espaço comercial, montado escritório, tudo que tem aqui dentro foi eu que comprei. Tava tudo no meu nome. A gente ia pagar junto. Como ele saiu fora e eu assumi tudo, e foi bem que pegou dezembro, janeiro e fevereiro. Pegou aqueles 3 meses que eu também contei para vocês, que é o problema que deu que os clientes iam aproveitar Natal, Carnaval, Ano Novo. E aí a grande porcentagem deixa de pagar. O que aconteceu comigo? Eu adquiri nessa época uma dívida assim, ó, uma gigantesca, uma dívida que eu nunca imaginei na face da terra ter. Eu me desesperei. Mas eu só pensava, eu vou sair dessa. Eu trabalhava dia e noite, 24 horas, e eu emendava um dia no outro. Quando eu estava no último do cansaço, eu ia descansar. Mas assim, ó, teve dias que eu chorava, mas eu jamais desisti. Jamais. E quando tu persiste, tu consegue sair. Se tu tiver fé em ti, você acreditar e você se determinar, você consegue. Eu consegui. Então, assim, ó, não tem como a gente não conseguir. Só quando tu desiste no meio do caminho. Com essa dívida que eu tinha, como que eu fiz? Tudo que eu ganhava ia para pagar e pagar. Se eu ficasse com dinheiro na conta e fosse num final de semana comprar uma besteira ou uma calça ou no shopping alguma coisa, eu já ia estar desfocando do que eu tinha que fazer. Então eu me determinei a fazer só aquilo ali, até sair dessa dívida. Então se a gente não tem uma determinação muito grande, a gente não consegue. E isso é em qualquer coisa na vida, para qualquer coisa que a gente sonhe. Então a gente tem que se determinar. A determinação foi o que fez eu chegar até aqui. Né? Minha família é do interior do Rio Grande do Sul, né? Uma cidadezinha, Caçapava do Sul, do lado de Santa Maria, lá onde teve aquele caso lá da Boate Kiss. Eu saí de casa com 19 anos. Fui para Porto Alegre sozinha, só para fazer os 4 dias de vestibular da URGS. Ia voltar para casa. Eu me determinei que naqueles 4 dias eu ia conseguir um trabalho e não ia voltar mais. Em 4 dias eu estava com a minha carteira assinada. Eu liguei para minha mãe e disse, eu não volto mais. Eu vou fazer o curso que eu quero de enfermagem. Aí liguei para uma tia minha, pedi para ficar na casa dela. Eu era, acho que, a 8ª pessoa na casa dela. E mesmo assim, ela deixou eu ficar lá. Eu trabalhava com um salário de R$190 por mês. O meu curso de enfermagem era 190. Não sobrava R$1 por 2 anos. E para piorar, os 6 meses de estágio era 240. Como que eu ia pagar 240 se eu recebia 190? Eu tive que ficar pedindo um pouquinho para um tio, um pouquinho para outro tio, um pouquinho para outro, me ajudar. Quando eu trabalhava no restaurante que fechou, quando ele fechou,
e eu passei para uma lotérica do mesmo dono, eu já não ganhava mais almoço. Aí eu trabalhava o dia todo, fazia o curso à noite. Eu trabalhava sem café da manhã, sem almoço, sem café da tarde. Eu saía do trabalho, ia para o curso. Quando um dos meus tios descobriu que fazia meses que eu não estava comendo, porque o restaurante tinha fechado, aí ele começou a me dar um almoço todos os dias. Mas assim, por meses eu fiquei sem comer nada o dia inteiro para poder terminar o meu curso de enfermagem. Então a determinação, ela move montanhas, mas a maior parte da população, a grande maioria, não quer passar por dificuldade, não quer enfrentar algo. Sabe que você abrir mão de muita coisa para realizar um sonho? A maioria não quer isso. Então, assim, a maioria se faz de vítima porque eu não posso, porque eu vou passar necessidade, porque não tem quem me ajude. Ninguém vai ajudar você a chegar num patamar X. É você que tem que correr atrás. Você que tem que conquistar. Quando eu terminei o meu curso de enfermagem, técnico de enfermagem, quero começar, Quando eu terminei o meu curso de enfermagem, de técnico, na verdade, o local, a lotérica onde eu trabalho fechou, todos foram demitidos. Eu, graças a Deus, tinha acabado o meu curso. O que eu pensei? Eu vou correr atrás do meu primeiro trabalho na enfermagem. Eu morava em Porto Alegre, eu soltei currículo em todos os hospitais, todos. Mas eu não conseguia uma vaga. Por quê? Porque era o primeiro. Todos pediam experiência, todos eles. Queriam pelo menos 3 meses, 6 meses. Quando você está começando e não tem experiência, é muito difícil. E eu fui persistindo, 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 sem trabalho, sem trabalho. A dificuldade aumentando. A minha mãe ligando, minha filha, volta para casa, tu pode voltar para casa. Eu dizia, não, mãe, eu vou tentar mais um pouco. E eu tentando. E ela desesperada lá, porque ela não tinha condições de me ajudar. Ela não tinha como me ajudar. Então eu lembro que chegou um patamar que eu já não tinha mais o que comer em Porto Alegre. E eu não queria pedir para ninguém. Porque eu pensava, a minha mãe, com 20 anos, sustentava a casa, ela, o meu pai, 2 filhas. Por que eu sozinha não vou me sustentar? Então eu achava o fim do mundo pedir. Eu lembro que aí eu passei numa entrevista no Hospital da Santa Casa, em Porto Alegre. E aí eu fui chamada e comecei a trabalhar na Santa Casa. Trabalhei lá 8 anos. Só que quando eu consegui isso, eu já estava há dias sem nada em casa. A única coisa que eu tinha dentro de casa era um copo d'água. Por isso que eu digo para todo mundo, por que o mendigo na rua não morre? Porque ele acostuma a não comer. Eu já tinha chegado a um patamar naquela época que eu não sentia mais fome. Eu não tinha fome mais, porque eu já estava acostumada. Mas assim, ó, quantas pessoas no meu lugar aguentariam isso? Poucas, muito poucas que eu, Vanessa, conheça. Assim, ó, é o mínimo do mínimo do mínimo. A maioria teria voltado para minha cidade do interior. A grande maioria teria voltado e desistido. É a mesma coisa se tu pegar um empresário que chegou no topo da carreira dele, que pode viajar o mundo inteiro e que tem inúmeras empresas. Ele passou por milhões de dificuldades que a 99% das pessoas desistiriam. Por isso que é 1% que chega ao topo assim de milhões. Porque a maioria desiste. Então a gente tem que pensar, se a gente quer mudar de vida realmente, a gente tem que fazer algo. Porque não adianta só sonhar sentada num sofá dentro de casa. Não adianta
Caiu o áudio. Vamos ver, voltou? Rafael, voltou? Será que voltou? Ô, Rafael, voltou ou não voltou? Peraí que eu vou tirar isso daqui tudo. Eu tirei o microfone. Vamos ver. Voltou, ficou normal, não ficou? Pode ser o microfone que esteja dando problema. Será que voltou agora? Tá normal? Tá, eu tirei o microfone. De repente é ele que tá dando interferência em algum sinal. Mas assim, eu tava falando da importância da faculdade, né? A gente batalhar desde o primeiro semestre. Ai, que bom. Porque assim, ó, quando eu montei o escritório aqui, foi muito difícil, não é fácil. A gente gasta horrores. O meu sonho era ter um escritório todo madeirado, rústico. E quando eu fui fazer a cotação de valores para montar os móveis, eu ia ter que ter uma fortuna, assim, eu ia gastar muito. Para mim era uma fortuna, um valor que eu não tinha. O que eu fiz? Eu comprei a madeira. Meu cunhado veio lá do sul, aqui para São Paulo, só para montar os móveis. Ele cortou toda a madeira, ele montou os móveis, montou o escritório inteiro para mim. Foi uma economia muito grande. E com o que eu já tinha da faculdade, e aí concluiu. Aí eu consegui montar o escritório. Mas se não fosse toda essa dedicação que eu tive no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, quarto, até o 10º, eu não ia ter como completar o meu escritório com essa ajuda que eu tive. Então, assim, a minha mensagem de hoje é a dedicação, acima de tudo, focar no que você quer. A gente pode conseguir qualquer coisa. Algumas pessoas podem achar assim, mas a doutora Vanessa é inteligente, porque as notas dela sempre foram muito altas. Ela terminou a faculdade em 4 anos e meio. Mas eu nem sempre fui assim. Quando eu era pequena e comecei a estudar, as minhas notas eram médias para baixo. Na 6ª série, eu repeti o ano. Quando eu repeti esse ano, a minha mãe veio pra cima de mim. Então, assim, ela brigou tanto, que foi o que fez eu mudar. Aí, quando eu repeti a 6ª série, eu comecei a estudar. As minhas notas foram lá em cima na 6ª série. Eu gostei de ver aquelas notas. E aí que eu comecei a estudar e ver que eu não era burra. Tem gente que acha que não consegue, mas é só estudar. Pra mim não é fácil. Às vezes na faculdade eu tirava 10, mas a prova pegava lá da página 10 de um livro até a 30. Eu lia 20 vezes. Eu escrevia várias vezes numa folha. Eu fazia resumos. Eu gravava eu falando e ficava escutando na rua. Então, assim, eu estudava muito. E é diferente. A minha irmã cresceu com a minha tia. A minha tia era professora da prefeitura, sempre deu aula lá no sul. Quando ela tinha 5 anos, a minha irmã já tinha um dicionário em cima da mesa. Tudo que a minha irmã perguntava, a minha tia não respondia. A minha tia dizia, vai lá no dicionário. Hoje a minha irmã passa em qualquer concurso de nível superior em primeiro lugar. Ela já passou em mais de 10. Mas eu, Vanessa, não sou assim. Eu não fui criada com a minha tia e eu não tive essa educação.
Então, assim, eu sempre tive que estudar muito. Em matemática, eu não precisava estudar. Eu tirava 10 em tudo, eu nem estudava. Eu já fazia a prova real. E quando eu entregava pro professor, eu já sabia que eu tinha 10. Mas português, era muito difícil eu conseguir passar numa prova de português. Eu já... Acho que quando eu iniciei a minha primeira, segunda, terceira série, eu não tive um português bom. Então, eu nunca consegui gostar. Então, para mim conseguir bem na faculdade e conseguir ter essas notas, é dedicação. Não é outra coisa, não é inteligência. Então, qualquer pessoa que se dedicar, consegue. Outra coisa da persistência. Quando eu resolvi vir morar em São Paulo, eu tava no Sul, trabalhando na Santa Casa. Resolvi sair lá do Sul, vim para São Paulo. Lá a faculdade era muito cara naquela época. E assim, a minha mãe tinha acabado de falecer. Fazia 15 dias. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, fazia 15 dias que a minha mãe tinha falecido. Tudo eu perguntava pra ela. Tudo eu ligava pra ela. Todos os dias. Não tinha um dia na minha vida que eu não ligasse pra ela perguntando o que a senhora acha disso, o que a senhora acha daquilo. Eu faço isso, eu compro isso, eu faço... Ela sempre me orientava. Ela sempre me dava dicas. Porque eu pensava, é uma pessoa mais experiente, que já viveu, vai saber me orientar. Eu tenho que sair da live. Ah, beleza, Rafa. Depois tu vê. E assim, quando eu cheguei em São Paulo, fazia 15 dias que ela tinha falecido. Imagina o que eu enfrentei sozinha, sem conhecer ninguém, sem os meus amigos, sem família, sem ninguém. E ainda ter que procurar trabalho. Eu ia largar currículo, eu ia nas entrevistas e por dentro eu tava chorando. Só que no rosto eu tinha que ter um sorriso. Como que eu ia chegar numa empresa e pedir uma vaga de trabalho com uma aparência ruim? Não tinha como. Mas eu me determinei que eu ia fazer isso pela minha mãe. Eu ia dar esse orgulho pra ela. Então, assim, a gente tem que superar todas as dificuldades que a gente tem. Porque a gente vai morrer tendo dificuldade. A vida é um alto e baixo. Entendeu? Um dia tu tá lá no topo. No outro, tu vai estar lá embaixo. E mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, elas descem lá pra baixo. Não por perca, mas às vezes por um grande investimento que elas fizeram. E aí elas precisam ter dinheiro. Eu sigo muito a doutora Carla Sarni, que é a dona da Sorridentes. Eu sou apaixonada pelaquela mulher. Ela também construiu tudo do nada, do zero. E depois que ela já tinha várias empresas da Sorridentes, que ela já estava no topo, assim, ó, que ela foi fazer um empréstimo do governo, que o governo liberou para empresários expandir, ela comprou inúmeros produtos, coisas para montar outras empresas. E aí depois, esse plano do governo, eles retiraram. Eu sei que ela ficou com uma dívida gigantesca, ela ia desistir de tudo. Mas ela não desistiu. E ela superou. Hoje ela tá gigantesca, ela não tem só Sorridentes, ela faz parte de mais de 20 empresas diferentes. Então, assim, não é só a gente que passa dificuldade, todo mundo passa. E mesmo que você cresça e chegue lá ao topo, pode ser um dia que você esteja lá embaixo. Então a nossa vida é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sempre, sempre. E a gente sempre vai precisar uns dos outros. A gente nunca pode se achar melhor que os outros. Porque um dia, quando eu estiver lá embaixo, pode chegar do nada uma pessoa e te ajudar. Assim como quando tu tá lá em cima, tu pode ajudar várias pessoas. E a vida é assim. Então hoje eu deixo essa reflexão para todos. E eu digo aqui que é possível qualquer pessoa realizar o que deseja. E espero
encontrar vocês aqui amanhã pra gente conversar mais um pouco. Agradeço de coração a presença de todos. A Yasmin que entrou aí também, agradeço. O pessoal que me segue, que compartilha, que curte. Eu deixo o meu muito obrigada. Até amanhã, pessoal.